Bom dia, o meu grupo é formado por mim, Karen, Joaquim, Graziele, Raiele, Ana Luísa e Camille. E hoje a gente vai falar sobre a civilização maia. Mas primeiro, quem eram os maias? Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica aproximadamente em 1800 a.C. Os maias tiveram um momento de ápice que ficou conhecido como o período clássico, que ocorreu de 250 d.C. até 900 d.C. Nesse período de auge da civilização maia, eles tiveram grandes destaques nas áreas da matemática, da astronomia e também desenvolveram muito a arquitetura deles, o que fez com que eles tivessem várias cidades e estados. Mas onde era que eles viviam? Bom, os maias eles viviam na Mesoamérica, que é a região que corresponde a uma parte da América Central. Eles viviam ao sul do México, a uma parte de Honduras, uma parte de Belize, a Guatemala e El Salvador. Então, por isso eles também são conhecidos como povos mesoamericanos. Os maias têm uma história tão importante e um conhecimento tão vasto durante sua existência que a história deles ficou dividida em 3 períodos. O período pré-clássico, que foi o momento da formação de comunidades agrícolas e foi o momento também que eles começaram a dar início à escrita. O período clássico, que foi o de maior desenvolvimento, que ficou conhecido como a Era de Ouro, onde eles desenvolveram várias cidades e estados, como Tikal, Palenque e Copan. E o pós-clássico, que foi o período de declínio desse povo, que vai ser mais aprofundado à frente. Bom dia, eu me chamo Joaquim Flávio e eu vou falar sobre a organização política e social dos povos maias. Quando a gente fala dos povos maias, é como a gente pensar num grande império unificado, o que não é verdade. Os povos maias nunca formaram um estado que fosse governado por um imperador. Diferentemente de outros povos da América, eles formaram cidades e estados independentes. Cidades e estados essas que tinham seu próprio governo, seu próprio exército, suas próprias leis e os seus próprios líderes religiosos, tá? E assim, os maias eles ocuparam uma vasta região da América Central. E por conta dessa grande área ocupada e por conta das condições geográficas locais, isso contribuiu para o fortalecimento de várias cidades-estados importantes. Cidades essas que chegaram a se tornar tão fortes e influentes que começaram a dominar as cidades vizinhas por um determinado período de tempo. E por mais que essas cidades elas tivessem uma cultura geral, partilhassem de uma mesma religião e também por conta de terem costumes semelhantes, elas não eram politicamente unidas, tá? O líder das cidades ele era chamado de Halak-Minik, que significa também a expressão o verdadeiro homem. Ele exercia funções como líder político, chefe militar e autoridade religiosa. Tá? Então, os povos maias respeitavam muito o seu líder porque eles acreditavam que aquele líder ele tinha uma ligação direta com os deuses e que o seu poder ele era destinado, sempre foi assim, divino, sabe? Que ele tinha uma autoridade divina, nessa ideia. Tá? Ele também era responsável por organizar guerras, cobrar tributos, administrar obras públicas, coordenar cerimônias religiosas e tomar decisões importantes para a cidade. Logo abaixo da Halak-Minik a gente tem os nobres. Os nobres eles exerciam uma função muito importante na civilização maia, porque eles auxiliavam a administrar a cidade e eles tinham grande influência política. Tá? Os sacerdotes ou os nobres eles eram membros da família real, chefes militares, administradores e altos sacerdotes. Eles tinham bastante privilégios políticos e grande parte da sociedade naquela época não tinha. E eles costumavam a morar perto dos centros cerimoniais e suas casas costumavam a ser grandes e confortáveis. Tá? A vida religiosa lá na civilização maia ela era fundamental. A gente tem os sacerdotes que eram responsáveis por realizar cerimônias, interpretar calendários, fazer reuniões astronômicas, organizar festividades e orientar decisões políticas. Orientar decisões políticas essa porque muitas decisões tomadas pelo líder, elas tinham uma influência muito forte dos sacerdotes. Tá? Aí a gente entra na parte dos guerreiros, que também tinha uma função essencial para aquela época, porque as cidades e estados, elas viviam constantemente tendo guerras entre si. Então era muito importante que eles tivessem um exército preparado para o combate. Então os guerreiros eles eram responsáveis por defender a cidade, participar de conquistas territoriais, eles capturavam prisioneiros e garantiam a segurança do governante. E quando eles eram reconhecidos, eles ganhavam privilégios e conseguiam ascender socialmente. Tá? Aí tem os
comerciantes e artesãos. Eles eram fundamentais, os comerciantes eram fundamentais para a economia naquela época, porque eles faziam circular a mercadoria entre as regiões. Mercadorias, às vezes, que a gente pode citar como cacau, sal, tecidos, cerâmicas e pedras preciosas. E aí a gente tem os artesãos, porque muitos produtos produzidos por eles eram usados tanto cotidianamente como em cerimônias religiosas. Inclusive, muitos artefatos, até hoje estudados, encontrados por arqueólogos, foram produzidos por esses artistas, por esses trabalhadores especializados. Aí a gente tem os camponeses. Os camponeses, eles eram os responsáveis por... Eles cuidavam, né? Eles plantavam, trabalhavam com a agricultura para produzir o alimento consumido por esse povo. Tá? Eles produziam principalmente milho, feijão, abóbora, pimenta e cacau. Tá? E sem os camponeses não seria possível sustentar a sociedade naquela época, porque era a base da alimentação, né? E por mais que muitas pessoas a maioria da população fosse camponesa, eles não tinham tantos direitos e nem tantos privilégios políticos, tá? E por último, na base dessa pirâmide social, a gente tem os escravizados, que eram principalmente prisioneiros de guerras, criminosos e pessoas endividadas. E aí, o que acontecia? Muitos desses escravizados, eles sofriam penalidades físicas, eles sofriam um trabalho que demandasse de um grande esforço físico e até mesmo eram usados em rituais religiosos. E eles eram a base da sociedade maia. Bom, agora eu vou falar sobre a economia maia e também sobre o cotidiano deles. A economia maia, ela era baseada principalmente na agricultura e também no comércio interligado entre cidades e estados. Na agricultura, o milho ele era o principal, ele era considerado sagrado e ele também era o principal pilar da dieta da época. Eles também cultivavam outros produtos, como por exemplo o algodão, o feijão, a abóbora, o cacau e também a pimenta. As terras naquela época não eram privadas, eram todas do Estado. O comércio e as trocas. O comércio ele era intenso e também conectava diferentes cidades-estados e povos mesoamericanos. Não existia uma moeda única de troca. As trocas eram feitas por meio de escampos. Como não existiam animais de carga naquela época, os maias eles mesmos carregavam as suas mercadorias. Eles utilizavam cintas nas suas testas para diminuir o peso das costas, porque senão ia ficar muito pesado para eles. Agora eu vou falar sobre a divisão de tarefas e os trabalhos. Os camponeses, eles representavam a maior parte da população. Eles trabalhavam nas colheitas, nas caças, nas pescas e também no artesanato. Eles eram convocados também pelo Estado para fazer trabalhos braçais que não eram remunerados. A elite e os sacerdotes. A nobreza, ela administrava os impostos arrecadados e também controlava o comércio de luxo e liderava também os exércitos. E os sacerdotes, eles comandavam os rituais religiosos e também as observações astronômicas. A vida cotidiana. A moradia. Os povos maias, eles viviam principalmente em cabanas simples de barro, com telhados de palha. Essas moradias, elas ficavam ao redor dos centros de cerimônia de pedra. A sociedade ela era altamente hierarquizada e o povo sustentava o poder nas mãos dos governantes chamados Halak Uinik. As crenças e os costumes. Os maias, eles realizavam rituais diários, incluindo sacrifícios. Eles possuíam costumes estéticos bem peculiares, como, por exemplo, a deformação dos crânios. Quando a gente está falando sobre mitologia maia, a gente tem que parar para pensar que não é só a crença deles, mas sim pensar no conceito de cosmovisão, porque para eles a fé e a religião moldava absolutamente tudo. Ela moldava como eles viam o mundo, como eles interagiam, como eles se relacionavam com a natureza, como eles se relacionavam com os deuses e como isso os moldava como pessoas, como seres e como almas. Um documento muito importante que retrata a mitologia maia é o Vupuapu. Ele é um documento que conta a história desde a criação do universo até
muito interessante porque, diferente das culturas ocidentais e das religiões como o cristianismo e cristãos judaicas, os maias, eles tinham uma visão de mundo muito à frente do tempo deles. Isso é refletido também na religião. Dentro da religião maia, a gente poderia ver desde seres mitológicos, como criaturas que pareciam sereias, como no mito dos dois irmãos que se tornaram o Sol e a Lua, desde humanos que vinham, como por exemplo, antes dos Homo sapiens. Lá no Puapu, a gente tem o mito do universo. O mito da criação do universo diz que os deuses criaram primeiro os animais porque eles queriam criaturas que lembrassem deles, que os cultuassem e que os alimentassem. Só que a criação dos animais não saiu como eles queriam, como planejado, porque os animais eles não falavam e eles não se lembravam dos deuses maias. Então eles condenaram os animais a terem a sua carne comida pelos seres que viriam posteriormente. E assim começou a jornada para a criação dos seres humanos. A gente teve 3 tentativas antes de chegar em nós, que são os seres humanos de madeira, os seres humanos de milho e os seres humanos de barro. O de milho sendo os seres humanos como a gente conhece hoje em dia. Primeiro, eles tentaram fazer os seres humanos a partir da madeira, só que eles eram rígidos e eles não tinham consciência e também não falavam. Então eles descartaram os seres humanos de madeira e partiram para tentar fazer os seres humanos a partir do barro. Com o barro, os seres humanos também não deram o resultado que os deuses esperavam. Eles andavam de 4, eles não possuíam pensamento lógico, não se lembravam dos deuses e também não tinham desenvolvido a fala lógica. Assim, lógica no sentido de como a gente está falando hoje em dia, assim como os animais. Esse modelo dos seres humanos de barro se assemelha muito a hoje como a gente conhece os seres humanos da pré-história. Então, os deuses frustrados tiveram outra tentativa, que seriam fazer os seres humanos de milho, que foi o que originou a nossa. A relação entre os deuses não era só uma relação de culto, de os deuses serem superiores. Claro, eles eram considerados superiores porque eles eram divinos, mas era uma relação de reciprocidade. Enquanto os seres humanos lembravam dos deuses, os honravam e os alimentavam, os deuses mantinham o universo em harmonia. Uma das principais formas de alimentação desses deuses vinha a partir dos sacrifícios humanos. Quando a gente para pensar nos sacrifícios humanos com uma perspectiva ocidental, normalmente a gente vai pensar que era uma coisa bárbara, involuntária, quando na verdade não. O sacrifício ele poderia ser muitas vezes voluntário, como por exemplo na Rainha Choque, que se auto-sacrificou porque ela queria se tornar um com os deuses. Ela queria entrar no estado de transe e conexão entre os deuses. O sacrifício ele era visto como um ato de elevação. Era algo que muitas vezes era voluntário e era tipo, o auge da sua vida era você ser alimentado para os deuses, porque você entrava em contato com esses seres divinos e você elevava a sua alma espiritualmente. Era uma coisa que era levado muito a sério e quando a gente para pensar, tirando a perspectiva ocidental de brutalidade, era um ato muito divino, de fato, era um ato bonito que você podia fazer em nome da sua religião. Normalmente eles sacrificavam prisioneiros de guerra, ou por exemplo, como a Rainha Choque, entre eles e o auto-sacrifício. Uma parte importante também são as pirâmides. E como eu disse, os maias tinham uma cosmovisão, ou seja, as pirâmides, as construções, também tinham como base a religião. Elas eram pirâmides grandiosas, assim como as pirâmides do Egito, por exemplo, por mais que normalmente quando a gente pensa em pirâmide, a gente pensa nas pirâmides do Egito. Só que as pirâmides do Maia também foram construções muito grandiosas e elas também tiveram um significado muito profundo. Como, por exemplo, a construção ela era sistemática, ou seja, o topo da pirâmide significava o céu e era lá onde normalmente ocorriam os sacrifícios. E a base da pirâmide era o submundo. Era onde... Uma coisa interessante é que eles tinham, como muitas religiões, como por exemplo a grega, eles tinham uma concepção de um submundo, o mundo dos mortos, que
Ficava abaixo da terra, ficava no solo, enquanto os deuses e o sagrado ficava em cima, no, entre muitas aspas, o céu. Bom, como a gente entendeu como funcionava o cotidiano e a economia da civilização maia, a gente vai entender agora por que essa civilização foi considerada a civilização mais inteligente e avançada para o seu tempo. A civilização maia, ela foi considerada mais avançada por causa dos seus métodos para utilizar a matemática, a astronomia e também utilizar a sua escrita. A matemática maia, ela foi constituída por 3 componentes. Uma concha, que significava a ausência de números, o ponto, que significava a unidade de números, e uma linha. Essa linha significava o número 5. Bom, a gente podia formar 4 unidades com 4 pontos. Assim que fosse formado o 4º ponto, ia formar uma linha. Essa linha significa o 5. A matemática maia, ela era posicional para a vertical e também era posicional do maior para o menor. Assim, o número maior vinha primeiro, 5, 4, 3. É um exemplo. E também a sua base era vigesimal. Então, começava do 1 até o 20 e assim terminava no 20 e começava de novo até formar outro 20. Outra parte que a civilização maia se destacava muito era na astronomia. A astronomia maia não é uma coisa simples que a gente conhece como hoje em dia. Era algo mais profundo. E tudo isso é muito simbólico porque eles conseguiam ter toda essa clareza como funcionava a astronomia apenas observando os céus. Eles conseguiam saber quando plantar, saber quando colher e quando fazer cada coisinha apenas observando o céu. A astronomia maia, ela misturava a espiritualidade e os ciclos da natureza para conseguir fazer coisas do cotidiano ali, como plantar o milho, que a gente sabe que é muito conhecido, né, que foi a base ali do povo maia. Outra coisa foi como eles conseguiram construir os seus calendários. A civilização maia, ela não foi constituída apenas por um calendário. Ela constituiu 3 calendários. O Tzolk'in, que continha 260 dias, e ele era a base espiritual e também civil do povo maia. Tinha o calendário Ra. O calendário Ra, ele era constituído por 365 dias, o que equivale ao calendário que a gente tem hoje em dia, o nosso calendário anual. O calendário Ra, a gente tem uma teoria de uma pirâmide também que foi construída, a pirâmide Kukulcán, no Chichén Itzá, no México, que constituía 365 degraus, o que significava que era um degrau por dia. Também diz que acima dessa pirâmide era onde os maias observavam como funcionava a astronomia, no caso as estrelas. Era por lá que eles observavam as estrelas e entendiam como é que funcionava cada coisa. E tinha o calendário Roda. O calendário Roda era constituído por 52 anos. Esse foi o famoso calendário que, quando chegou 2012, o pessoal achou que o mundo ia acabar, porque o calendário dos maias estava acabando, mas não. O Roda, ele é a mistura dos 2 calendários, tanto do Tzolk'in e quanto do Rabi. Essa junção quer dizer o fechamento de um ciclo. Assim que acabasse os 52 anos, significaria que iria começar outro ciclo. Outra forma que a gente consegue ver o quão avançado era a civilização maia é quando a gente para observar a escrita. A gente, depois da colonização dos portugueses, muitos textos foram perdidos, mas com o que temos hoje, são mais de 5.000 textos, a gente consegue entender a complexibilidade da civilização maia e como eles eram constituídos. Bom, a gente, quando para pensar em outra civilização, não passa mais de 500 textos. E com os 5.000 textos que foram contados da civilização maia, conseguimos entender como funcionava os logossilábicos deles e como funcionava monossilábicos deles. Os logossilábicos eram também chamados de lologramas, o que significava que eram imagens que davam sons. Geralmente eram escritos em alguma coisa, tipo uma parede ou uma pedra, e eram imagens que formavam palavras ou sons, como jaguar ou como escudo. Também tem o homogramas, que era quando tinha a junção de sílabas ou de monossílabas, que faziam a homogeneação de tudo isso, que formava assim as palavras. E tinha também os desenhos. Os desenhos eram uma coisa mais complicada de ser demonstrado, de ser descrito. É tanto que filósofos que estudavam a língua maia até hoje não conseguem decifrar nem 60% de tudo que foi escrito por eles. Bom, agora que entendemos como aconteceu a prosperidade maia, que foi um tempo, longos tempos de grandes avanços,
eu vou falar um pouco sobre o declínio deles e como isso aconteceu. Bom, a forma que aconteceu não é algo certo. Há várias teorias, mas a que os historiadores mais acreditam que pode ter acontecido foi de uma seca periódica de 95 anos. Essa seca teve momentos que durou décadas inteiras. Bom, os maias acabaram tendo que se adaptar a essa seca e muitos não conseguiram se adaptar, acabando morrendo, e outros acabaram tendo que ir para outros lugares para manter sua sobrevivência. Acredita-se também que a superpopulação acabou influenciando nesse processo também. Com isso veio guerras entre cidades, epidemias e a falta de alimentos, já que com a seca eles não conseguiam produzir tanto, já que eles dependiam da agricultura para sobreviver, tanto socialmente quanto economicamente. Outra coisa também que é importante falar é que dizem que os maias desapareceram, porém isso não é uma verdade certa, pois em estudos que fizeram nessa área onde vivem os maias, descobriram que algumas cidades conseguiram se reorganizar e voltaram a existir, como a cidade de Mayapã, na península de Yucatán. Essa cidade se tornou uma das maiores cidades pós-clássicas, sendo mesmo comparada com a cidade de Chichén Itzá, que foi uma grande cidade antes do famoso declínio dos maias. Bom, com esse ditado, muitos não sabem que em áreas da América Central existem descendentes maias. Por isso que não tem lógica em dizer que os maias desapareceram ou não existem mais. Existem descendentes deles que mantêm e cuidam da sua cultura até hoje. Que essa parte vai entrar também no legado deles, pois os maias deixaram um legado para as sociedades de hoje em dia. Foi uma sociedade extremamente inteligente para a sua época. Foi uma sociedade que desenvolveu, que cresceu e formou uma sociedade que estava, vamos se dizer, além do seu tempo. A sua arquitetura, matemática, escrita e astronomia, eles conseguiram fazer coisas extraordinárias, contribuindo para coisas que usamos até hoje em dia. Portanto, é preciso entender esses povos, porque muitas coisas do nosso cotidiano vêm deles. Historiadores já acharam inúmeros objetos, como armas, joias, feitas por eles, que são extremamente bonitas e mostram como esse povo era próspero, esse povo era cheio de cultura. Bom, com isso, iremos finalizar nosso seminário sobre os povos maias. Espero que você tenha entendido nossa explicação e muito obrigada pela atenção.